casa do Senhor, porque eu mesmo não queria, estava afastado, eu não queria ir para a casa do Senhor, mas queria, sabia que era bom e queria que as minhas filhas fossem. Mas como é que eu vou mandar minhas filhas ali em casa? Eu falei, não, tem que tomar uma posição. Aí eu olhava uma igreja, aquela não serve, a outra não serve. Aí Deus fez o quê? Me jogou no leito. Aí voltei para o caminho do Senhor, né? Eu me afastei com 18 anos. Eu queria sair, ficar doido para 18 anos. Eu fiz 18 anos e fui trabalhar, me afastei. Mas o Senhor me guardou. Voltei com 38. Fiquei 20 anos afastado. Deu tempo de eu instruir, ensinar todas elas o caminho do Senhor. E ela deu continuação, né? Os filhos dela, que meu neto está aqui hoje, na presença do Senhor, porque ela instruiu desde pequenininho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai querido amado, é motivo de nós agradecermos, Senhor, nessa manhã desse dia, estarmos aqui. Senhor, foi com dificuldade para chegar, cada um, Pai querido amado, porque o inimigo ele tenta nos impedir de chegar na tua casa, porque aqui nós sabemos que nós vamos receber uma palavra de vitória. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada um, os pais, Senhor, de cada adolescente, cada criança aqui, Pai querido amado, para que ele venha se esforçar para trazer os seus filhos para a tua casa, Pai querido amado. Porque mais tarde eles não vão se arrepender. Pai querido amado, eis aí seu ídolo, Senhor, ele já está nas tuas mãos, continua abençoando, dando sabedoria dos altos céus, como o Senhor tem dado, Senhor, o seu desejo que o Senhor tem colocado no coração dele, de louvar, de pregar a tua palavra, Pai querido amado. Continua cuidando dele, seu Pai, conosco através do livro na manhã desse dia, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja, amém? Amém! Graças a Deus, né, por estar aqui e também a missionária Marta por essa oportunidade. Antes de eu começar a ler o versículo e falar aqui, eu quero falar o que eu percebi aqui, né? O Mateus, ele falou, no meio da oportunidade dele, ele falou que Deus começa a obra e termina. E a irmã Roberta, ela falou que devemos esperar no Senhor. E hoje o que eu vou falar é sobre Deus e obras completas. Então tá tudo ligado. Não é coincidência, é porque Deus quer falar sobre isso para cada um de nós. E eu vou estar lendo aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É uma passagem bem conhecida que diz assim: tenham por certo isto, que aquele que em vocês começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu estava, né, antes, há bastante tempo, a missionária me avisou para eu estar aqui pregando, e eu estava orando ao Senhor, perguntando: o que eu vou falar para a tua igreja, Pai? Então, quando eu estava orando, depois que eu orei, veio na minha mente um hino, que é, vou falar aqui um refrão. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Então, quando veio esse hino, então eu falei, se é isso que o Senhor quer que eu fale, é isso que eu vou falar. E sobre esse versículo que eu li aqui, né, ele diz o seguinte: quando Deus começa algo, ele não começa para deixar pela metade, não começa para fazer apenas uma parte, ele começa para terminar e fazer completo, porque ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. E quando ele promete, ele faz completo. Deus não vai fazer pela metade, não vai te dar só uma parte da promessa. Ele vai fazer completo. Você vai viver a totalidade da promessa. Não erra, porque a promessa vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer na hora certa. Essa passagem que nós lemos diz sobre a confiança que Paulo tinha na fidelidade de Deus em completar a obra que ele havia iniciado na vida dos filipenses. Esse versículo é um lembrete de que Deus é fiel e não desiste daquilo que começou. Ele sempre cumpre suas promessas e os seus propósitos para nossas vidas. É uma passagem, é uma mensagem
de encorajamento para perseverarmos em nossa fé, confiarmos no cuidado de Deus em nossas vidas e que devemos continuar a fazer o bem, sabendo que Ele está trabalhando em nós e através de nós. Isso nos traz certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada da fé. Ele está conosco em todos os momentos. Além disso, nos encoraja a confiar que Deus irá completar a obra que Ele começou em nós, mesmo que o processo seja doloroso, difícil e demorado. Basta confiarmos plenamente no Senhor e no agir de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E é como a irmã Roberta falou, né? Eu estava prestando atenção nas oportunidades, e ela falou: nós devemos esperar no Senhor, não importa as dificuldades que vão vir, as barreiras, os problemas, devemos continuar com fé, confiando nele, porque ele vai fazer nas nossas vidas. Essa dificuldade toda que nós estamos passando vai ser recompensada. Vamos estar em breve lá no céu, adorando a ele, todos juntos, né? Deus é fiel em cumprir tudo o que prometeu e planejou. E o que ele começa, ele termina. Não importa quão difícil possa parecer, Deus age no tempo certo e de maneira perfeita para realizar seus propósitos. Não devemos desistir, devemos esperar pela plenitude da obra divina em nossas vidas. E quando a gente vai falar sobre esse tema, Deus de obras completas, nós devemos lembrar de 4 coisas que são os pontos principais desse tema. Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas e planos, não deixando nada pela metade. Se Ele fala que vai fazer algo em sua vida, Ele vai fazer algo parecido, Ele vai fazer aquilo que Ele falou, e vai ser perfeito, vai ser completo. Você vai viver o transbordar das bênçãos de Deus. A segunda coisa é o tempo de Deus. A obra de Deus se manifesta no tempo certo, mesmo que possa parecer demorada e difícil. Não importa quanto tempo passe, nós não devemos ficar preocupados com o tempo, não devemos ficar preocupados na demora. Devemos nos lembrar que Ele é fiel e que Ele vai fazer. O tempo ele não vai anular a promessa vai continuar de pé. Basta você crer e confiar em Deus. A terceira é confiança e perseverança. É importante que nós confiarmos em Deus, não desistir e perseverar na fé para ver a obra completa. E o quarto é propósito e esperança. Deus tem um propósito perfeito para cada um, trazendo a esperança e um futuro. Nós que somos pré-adolescentes, né, a gente ainda tem muito para viver. E Deus, Ele já escolheu o que nós vamos viver no nosso futuro. Deus já escolheu o nosso futuro, o que vai acontecer, nosso emprego, nossa esposa, esposo. Deus já escolheu tudo. Deus sabe o nosso futuro. E Ele está preparando algo maravilhoso para cada um de nós. Aqui também eu anotei aqui uma versão um pouco diferente de Filipenses 1:6. Ela vai falar assim: a promessa de que Deus, que iniciou uma boa obra de transformação em nossas vidas, tem o poder e a fidelidade para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra iniciada por Deus é um processo contínuo de aperfeiçoamento e transformação na vida dos crentes, garantindo que ninguém será deixado à margem, ninguém será deixado para trás, mas sim preparado para a vida de Cristo. Deus, Ele vai vir quando nós estamos em pecado, nós vamos nos arrependendo e Deus vai nos transformar, vai nos renovar, nos dar um coração novo, uma vida nova, para que possamos viver na presença de Deus. Então aqui, o conceito da boa obra. Iniciativa divina. A boa obra, ela é iniciada por Deus, mostrando sua soberania e poder na vida das pessoas. E tem vezes que Deus, Ele quer fazer a obra nas nossas vidas, quer agir em nós, mas o problema não é Ele, o problema não é os outros. Às vezes o problema somos nós mesmos que não deixamos Ele agir, nós mesmos que fechamos os nossos corações para Ele. A nossa maior inimiga é a nossa carne. Porque se nós deixamos ela dominar a nossa vida, se alimentamos ela em vez de alimentar o Espírito, ela vai impedir que a vontade de Deus seja feita em nós. Então, por isso, devemos estar preocupados, em vez de coisas materiais, devemos nos preocupar se nós estamos alimentando o nosso Espírito ou a nossa carne. Quem está prevalecendo em nós, o Espírito ou a carne?
Porque quem nós alimentarmos vai ser quem vai ficar vivo. Então nós devemos alimentar o Espírito de Deus em nossas vidas para que Deus reine em nós. Devemos entregar os nossos corações a Ele. Porque foi Ele que nos deu vida. Se Ele quiser, Ele que vai tirar nossas vidas. Mas nossa vida é dele, independente. E caráter transformador. Não se trata de uma reforma, mas sim de uma transformação completa, tornando as pessoas novas criaturas. E isso é outra promessa de Deus em nossas vidas, que está escrito em Romanos. Glória a Deus. 12, versículo 2. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que vocês experimentem quão seja boa, agradável e perfeita a vontade do seu Deus. Aleluia! Essa passagem enfatiza que a presença do Espírito Santo em nós é o que nos dá vida espiritual e nos transforma, nos tornando o santuário do Deus vivo. Também teve um hino, que eu não lembro o nome, mas a menininha pequenininha cantou que não vale a pena só emocionar nem buscar as canções mais lindas. Devemos entregar nossa vida a Ele, porque isso é o que vale. Não é só levantar a mão, dar um aleluia, é fazer de coração. Estar aqui para adorar Ele de coração. Deus, obrigado. Porque tem muita gente que vem para a igreja, eu não estou falando daqui não, tá? Em nome de Jesus, todos aqui entregam o coração a Deus, né? Mas tem gente que só senta, fica ouvindo, não faz nada. Mas tem gente aqui que, essa igreja são pessoas que entregam o coração a Deus, que querem por Jesus, né? E aqui, progresso contínuo. A obra de Deus é progressiva e contínua na vida do crente, aperfeiçoando progressivamente. A obra de Deus em nossas vidas continua em nossas vidas até que Ele finalize. A cada dia essa promessa irá se aperfeiçoando em nossas vidas até que se cumpra. Pois Deus não faz nada pela metade, Ele faz completo. E o dia de Cristo Jesus. A obra é completada e manifestada em toda a sua plenitude, quando Cristo retornar, preparando os crentes para esse evento final. A obra de Deus será finalizada quando? Não sabemos, mas até o último dia, até o dia da vinda de Cristo, a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Ele não mente. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque, isso eu te digo, não tenha pressa. Porque o tempo não vai anular a promessa de Deus. Podem passar anos, podem passar 10 anos, 30 anos. Quando você for bem velhinho, o que Ele te prometeu desde criança, Ele pode cumprir quando você tiver 60 anos. Mas Ele vai cumprir, não importa quando. Ele vai fazer na sua vida. Bom, com tudo isso, nós devemos nos lembrar que Deus vai fazer. Ele vai realizar a promessa em sua vida, porque Ele não é homem para mentir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu declaro para você, você vai viver todas as promessas que Deus tem para você. Porque se você serve a um Deus que é grande, poderoso, Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o poder, Ele tem os céus e a terra, todos os reinos. Então, se Ele falou, eu vou fazer na sua vida, pode parecer impossível aos seus olhos. Para você, pode não conseguir fazer, mas Ele pode. Pode ser uma cura de um câncer, uma libertação de uma pessoa que está desviada, mas Ele vai fazer. E também nós devemos buscar Ele. Todo dia devemos nos ajoelhar e clamar ao Senhor, falar: Deus, eu quero muito que isso seja feito em minha vida, então te peço. Senhor, por favor, realize, porque eu creio em você. Eu creio no teu poder. Eu sei que tu és Deus, eu sei que o Senhor não falha. Então te peço, faça em minha vida. E nós não devemos ter pressa, devemos lembrar que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso. Aleluia! Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. E Ele está querendo dizer para você hoje: eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. Todos vão olhar para essa situação e vão dizer: isso é impossível, não tem como. Mas Ele vai falar: eu sou Deus e eu vou fazer. E todos vão se surpreender e falar: meu Deus, como Ele fez para chegar lá? O mundo inteiro pode falar que é impossível, o mundo inteiro pode achar que não tem jeito, mas Deus, Ele vai fazer.